O vídeo começa com o caçador de interesseira Nate, que aborda essa moça em frente à sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela parece estar bem. A mulher pergunta se ela o conhece e ele responde que está prestes a conhecê-la. Ele pede para falar com ela bem rapidinho, mas ela responde dizendo que tem namorado. Sejam muito bem-vindos ao Lorde TV. E se você já é um grande amigo aqui do nosso canal e gosta de vídeos como esse, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e deixe aquele like sensacional. E vamos começar. Então, Nate se despede e vai em direção à sua Lamborghini, e é aí que a mágica acontece. Ela fala que ama Lamborghini e o youtuber fala que acabou de comprar essa Lamborghini e que é uma das suas preferidas. A mulher pergunta se ele é da cidade e ele responde que não, porque acabou de se mudar. Ele pergunta o que ela vai fazer agora e ela responde que não ia fazer nada demais e pergunta para ele se ele ainda quer sair com ela. Ele responde que sim e pergunta se ela quer sair para almoçar e ela aceita o convite e eles entram na Lamborghini. Nate pergunta para ela qual carro seu namorado dirige. E ela responde que ele não tem nenhum carro e não sabe dirigir. Então o youtuber fala que é uma pena e em seguida ele entra no carro. Em seguida, Nate pergunta quanto tempo ela namora e ela responde que já namora faz 4 anos. Ele pergunta se nesses 4 anos o namorado dela nunca teve um carro. Ela responde dizendo que ele nunca teve um carro e que ele é um perdedor e que ela não gosta muito de dizer isso, mas é a verdade. Além disso, ela fala que está quase se separando dele. Nate fala para ela que não é só porque ele não tem um carro de luxo que ele é um perdedor. Ele pergunta para ela por que ela foi tão rude com ele no início. Ela responde que ele se aproximou dela de uma vez e que ela ficou com medo. Nate pergunta para ela se ele não tivesse esse carro, se ela estaria falando com ele e ela responde que sim, porque resolveu falar com ele espontaneamente. Ele fala que acha que ela é uma interesseira, porque antes ela o ignorou e depois que viu seu carro veio falar com ele só por interesse na Lamborghini. Ele fala que é para ela sair do carro porque ele não sai com interesseira. Ela pergunta se ele está expulsando ela do carro e ele responde que sim e manda ela sair. Ela sai nervosa, mas acaba se dando mal. Iniciamos o vídeo com o caçador de interesseira John, que chega abordando essas duas garotas. Ele pergunta como elas estão e se apresenta para elas, e em seguida ele pergunta se pode pegar o telefone delas. Porém, as duas garotas respondem que tem namorado. Ele fala que só está tentando conhecer elas e pergunta se pelo menos pode pegar o Instagram delas. Mas, novamente, elas falam que não porque não acham uma boa ideia. Então, o YouTube se despede e vai em direção ao seu Corvette C8 na cor vermelha. Elas ficam observando de longe, mas na hora que elas veem que o carro é dele, é nessa hora que a mágica acontece. Na mesma hora, as duas se levantam e vão atrás dele perguntando se o carro é dele. Ele confirma que sim e pergunta se elas gostam. Depois delas falarem que adoraram o carro, ele fala que o carro dele é muito rápido e pergunta se elas já andaram num carro desses. A moça de roupa cinza fala que não, mas adoraria andar no Corvette. Para impressionar ainda mais as mulheres, ele fala que é empresário e que aquela Lamborghini ali do lado também é dele. Ele fala que está na cidade por poucos dias e que quer se divertir e ficar à vontade. E pergunta se elas querem sair com ele.
E como a mágica já tá feita, as duas falam que gostariam de sair com ele. Nessa hora, ele mostra para elas o carro e explica que esse carro é o modelo mais novo do Corvette. Depois de um papo descontraído, é nessa hora que o teste começa. Ele fala que tem que falar a verdade porque o carro não é dele e só falou que era seu porque ele queria ter uma chance com elas. As duas garotas começam a questionar por que ele fez isso e fala que ele não vai conseguir nada com elas desse jeito. O youtuber pede desculpas e fala que era por um motivo nobre, porque ele gostou mesmo delas e queria sair com elas. As duas mulheres decepcionadas vão andando e voltam para o lugar que elas estavam sentadas. O youtuber até tenta convencer elas a saírem com ele, mas sem o carro e não tem nenhum sucesso. Mas é nessa hora que ele resolve dizer que estava brincando e que o carro realmente é dele. Então ele chama elas para saírem e fala que era só uma brincadeira. E como o interesse das duas não tem limite e nem vergonha na cara, elas vão com ele novamente até o carro para saírem com ele. E ele não quis saber se elas são interesseiras e vai passar o cerol. Top 2: Blue Ice e seu Corvette C8. Nesse vídeo, uma mulher chega perto do Corvette C8 do caçador de interesseira Blue Ice e começa a tirar fotos como se o carro fosse dela. Até que o youtuber Blue Ice chega e fala para ela que ela deveria estar tirando fotos de outros carros e outras coisas. A mulher pede para ele dar licença e pergunta quem ele é. Ele se apresenta e fala que é só um trabalhador de obra aqui perto. Em seguida, ele pergunta se ela gostou do carro dele, mas a mulher não acredita nem um pouco que o carro é dele e pergunta como um simples trabalhador de uma obra ia ter um carro desses. O youtuber fala que o trabalho dele dá muito dinheiro e que ele tem vários outros carros de luxo e coleciona carros. E fala que ele não é só um funcionário da obra, e sim um gerente de projetos. A mulher não acredita e fala que ele está assediando ela e fala que vai chamar a polícia. O youtuber fala que não precisa disso e que ele vai provar que está falando a verdade. Ele vai até o carro e abre a porta do Corvette. A mulher muda seu comportamento e pede desculpas, falando que foi muito rude com ele. Ele responde que está tudo bem e pergunta se ela não quer sair para dar uma volta com ele. Ela logo aceita o convite e diz que sim. Então Blue Ice pede para ela que antes ela tem que fazer uma coisa. Pede para ela colocar o colete dele e cavar a terra com a pá. A mulher, sem perceber que está sendo trollada, faz tudo o que ele pediu pelo interesse no carro. E quando ela já está dentro do carro, ele pede para ela sair que ele tem um presentinho para ela. Ele pede para ela segurar a faixa e abrir lentamente e ler o que está escrito. Quando ela vê que está escrito que ela é uma interesseira, ela empurra o youtuber e começa a ficar com raiva. O youtuber fala que ela é uma garimpeira de ouro e fala que não vai a lugar nenhum com ela. A mulher fica furiosa e tenta bater com a pá no youtuber. E não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Começamos o vídeo com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e aborda essa garota. Ele pergunta se ela tem um tempinho para falar com ele e fala seu nome e se apresenta.
Ele fala que gostou muito da roupa dela e pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele. Ela fala que agora está indo encontrar com suas amigas, mas fala que talvez outro dia. Então, Nate pede para pegar o telefone dela e ela passa para ele o seu número. E até então, ela parece mesmo ter gostado dele. Ele pergunta para ela qual o tipo de homem que ela gosta, e ela fala que gosta de homens altos e cor escura. Então, o YouTube fala que ele é alto e é escuro e está bem na frente dela e fala que só precisa de uma chance. Em seguida, ele fala que vai dar uma carona para ela no seu carro e que é um carro muito simples, mas ela aceita o convite. Mas é nessa hora que chega um funcionário do YouTube em uma Lamborghini Urus e começa a dar em cima da mulher, chamando ela para sair com ele. Mas a mulher se mantém firme e fala que está com o Nate. O cara insiste dizendo que pode levar ela em qualquer lugar para ela fazer compras, porque ele tem muito dinheiro e tenta de várias formas convencer a mulher a entrar no carro. Mas a mulher fala que já está acompanhada e rejeita o convite. Então, Nate fala para o seu amigo ir embora porque ele já vai dar carona para a mulher e fala que ele está incomodando ela. Em seguida, Nate entra com a mulher dentro do seu carro. Nate pergunta para ela por que ela não quis ir com outro rapaz com o carro de luxo e preferiu ficar com ele. Ela fala que aquele carro não fez diferença nenhuma para ela. O YouTube fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está fazendo um experimento social para testar a mulher interesseira e que na verdade aquele cara é o seu funcionário e o carro é dele, e fala que ela passou no teste e que não é uma interesseira. Ele a elogia, dizendo que gostou muito da atitude dela e acaba dando uma carona para ela. Top 3: TK TV e seu Corvette. O vídeo começa com essa mulher abastecendo seu carro em um posto de gasolina, até que de repente aparece o caçador de interesseira TK TV e faz sua abordagem e inicia uma conversa com ela, perguntando como ela está e qual o seu nome. Ela fala que está bem e pergunta qual é a dele. O YouTuber fala que viu ela de longe e achou ela muito linda e resolveu vir falar com ela. Em seguida, ele pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro. Ela responde que não precisa, então o YouTube fala que está tentando levá-la num encontro. Ela pergunta quantos anos ele tem e o YouTube responde que tem 25. Então, ela fala que só tem 19 e que é bem novinha. E na sequência pergunta qual restaurante eles podem ir. TK responde que ela pode escolher qual ela quiser. Mas em seguida ela acaba dizendo que ele não deve ter dinheiro para levar ela num restaurante desse nível. E fala que é melhor deixar do jeito que está. Ele ainda insiste em dizer que tem dinheiro e que pode levá-la em qualquer lugar que ela quiser. Mas ela não acredita nele e então TK vai em direção ao Corvette. Mas quando ela vê que o Corvette é dele, é nessa hora que a mágica acontece. A mulher fica impressionada e pergunta se o carro é mesmo dele e com que ele trabalha. Ele confirma que sim e fala que trabalha na bolsa de valores e tem muito dinheiro investido. Ele pergunta se agora pode pegar o telefone dela e ela responde que sim. Então TK pergunta se ela não quer ir direto para a casa dele para eles aproveitarem sua piscina. E como o interesse da mulher não tem limite, ela aceita o convite e resolve passar o telefone para ele.
Então, TK abre a porta do carro fingindo que vai levar ela no carro dele. Mas é nessa hora que ele resolve falar a verdade para ela e fala que tem uma câmera ali gravando e que ela caiu no teste da interesseira e que ele faz vídeos mostrando mulheres interesseiras no seu canal do YouTube. A mulher não importa de ser chamada de interesseira e pergunta se ele não vai querer levar ela para casa dele. Porém, o YouTube responde que é casado e que tudo isso não passou de um teste. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal e ative o sininho de notificações e inscreve-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo. Iniciamos o top 1 com o caçador de interesseira Nate, que faz sua abordagem e inicia uma conversa com essa garota, perguntando se está tudo bem com ela, e ele fala que gostou da roupa dela. Ele fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Ele pergunta o que ela está indo fazer e ela fala que está indo na casa de uma amiga e além disso fala que vai sair com as amigas dela mais tarde. O YouTuber fala que é novo na cidade e que ela poderia mostrar para ele alguns pontos na cidade porque ele está meio perdido. Além disso, ele fala que também está procurando um bom restaurante. Ela fala que sim, que pode mostrar para ele alguns restaurantes. Em seguida, ele pergunta para ela se ela tem namorado. Ela fala que não, porque foi traída pelo seu último namorado. Nate fala que se fosse o namorado dela, que ele nunca ia fazer isso com ela, porque ela não merece isso. A mulher fala que aprecia o que ele está dizendo. Então, Nate pergunta qual o tipo dela. E ela responde que é uma pessoa séria que não vai ficar enganando ela. Então, Nate fala que ele é o seu tipo. E na sequência, Nate pede para ela passar o telefone e entrega para ela o celular para ela anotar o seu número. Então, ele pede para ela esperar um segundo e entra na Lamborghini para mostrar que o carro é dele. Ela pergunta se esse é o seu carro e o YouTuber confirma que sim e pergunta se ela gosta. A mulher fala que é muito bonito o carro e que impressiona muito. Ele fala que trabalhou muito para conseguir esse carro dos seus sonhos. A mulher dá uma risadinha e pergunta se o carro não é alugado. Nate fala que não, que o carro é novo e que ele comprou faz poucos dias. Então, ele chama ela para entrar no carro para eles irem no melhor restaurante da cidade. E fala também que depois de saírem do restaurante, eles podem ir para a casa dele para dar um mergulho na piscina. A mulher, que já estava demonstrando que gostou dele antes de ver o carro, aceita o convite do Nate. Além disso, dentro da Lamborghini, o YouTuber fala que gostou muito dela e dá pra ver que ela é uma mulher muito especial. A mulher agradece o elogio do Nate e fala que ele é um cara legal. Então, depois de alguns minutos de conversa, quando ele estava prestes a ir no restaurante, o YouTuber fala que tem que devolver o carro porque já está na hora. A mulher fala que ele disse que o carro era dele. Nate responde que queria impressioná-la com o carro, mas que na verdade é alugado. Então ele pergunta para ela se ela ainda vai sair com ele sem o carro, e ela fala que sim, que não tem nenhum problema. Então, nessa hora, ele explica que tudo é um teste para pegar a mulher interesseira e mostra que tem uma câmera do lado de fora gravando, e fala que ela passou no teste e que não foi interesseira. E fala que na verdade ele tem namorada, mas que gostou muito da atitude dela e elogia muito a garota. Iniciamos o vídeo com o YouTube chegando acelerando seu Corvette em frente a uma praça para chamar a atenção da garota.
Ele caminha até ela perguntando como ela vai e se apresenta para ela. Ele pergunta se pode sentar e ela fala que sim. Na sequência, ele pergunta o que ela está fazendo na praça e ela fala que está esperando uma amiga para irem fazer compras. Diante disso, o YouTube pergunta se ela tem namorado. Ela fala que talvez. Então, ele pergunta para ela se eles podem trocar telefones e mais tarde ele pode pegar ela no seu carro para poderem sair juntos. Então, a mulher aceita sair com ele e diante disso ele chama ela para ver seu carro de perto e eles vão caminhando até o Corvette C8. Ele pergunta o que ela achou do carro e ela fala que gostou muito e pergunta se pode dirigir e além disso ela também pergunta se pode se sentar no carro. O YouTube responde que sim e abre a porta para ela entrar. Em seguida, ele fala que vai mostrar para ela o ronco do motor e pede para ela ir lá atrás e escutar o barulho da máquina. Nessa hora, chega o outro YouTube já conhecido aqui no canal, o Blue Ice, e começa a perguntar por que ele ainda não devolveu o seu carro e pergunta o que ele está fazendo. O rapaz fala que ia devolver o carro, mas parou para conversar com a mulher. A mulher pergunta se o carro não era dele. Blue Ice começa a rir e fala que o carro é dele. O rapaz fala que só queria impressionar a garota porque achou que não ia ter chance com ela sem o carro. Então, o YouTube Blue Ice começa a chamar a moça para sair com ele, mas o rapaz fala que ela já vai sair com ele. Então, Blue Ice empurra o cara e fala que não está falando com ele e que nunca mais ele vai pegar o carro dele de novo. Depois da mulher falar que não vai com ele, ele entra no carro e sai acelerando. A mulher chama ele até o seu carro e fala que ele não precisava ter mentido. O YouTube pede desculpas e explica para ela que isso é um teste para pegar garimpeira de ouro e que ela não foi interesseira e que passou no teste. Além disso, ele mostra para ela que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube e fala que ela é um exemplo de mulher a ser seguido. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira Joel, que ele avista essas duas garotas passando pelo parque. Então ele se apresenta, fala seu nome e pergunta se está tudo bem e qual o nome delas. Elas falam que se chama Ariana e Ariel e falam que está tudo bem. Ele pergunta a elas onde elas estão indo e o que elas vão na tarde de sábado fazer. Elas respondem que estão indo para casa. Então ele pergunta se elas moram juntas e se são namoradas. E elas falam que são irmãs. Então Joel as convida para dar um passeio. Elas respondem que não podem ir porque elas têm compromisso e vão para casa se arrumar. Então Joel vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Elas já estavam bem distante, mas quando olham para trás e vê Joel em sua super máquina, elas voltam para trás na mesma hora. Elas perguntam se esse é o seu carro, ele fala que sim, que esse é um dos seus carros e que ele tem uma coleção de carros luxuosos. Então Joel fala para elas se elas gostariam de entrar no carro. Elas respondem que sim, que quer dirigir o carro dele e que elas nunca entraram no carro como esse. E elas falam que agora esse é o carro delas. Então Joel fala para elas que elas podem dirigir o seu carro, mas o que ele vai ganhar em troca disso, porque elas não aceitaram seu pedido de irem dar uma volta com ele.
Elas respondem que vão ser bem generosas com ele e que ele pode escolher uma ou até as duas de uma vez. Então, Joel fala que vai levá-las para casa e que lá tem outros carros de luxo e que elas vão adorar, e que os três vão se acabar de tanto se divertirem. Na sequência, Joel pergunta por que elas não quiseram sair com ele antes de verem o seu carro. Elas respondem que da mesma maneira que os homens gostam de mulheres bonitas e desenhadas, elas também gostam de carros bonitos e homens com dinheiro. E também que tudo não vai passar de uma simples troca entre eles. Então, elas entram no carro de Joel e falam que vão para a casa dele. Na sequência, Joel arranca seu Corvette e finge que vai levá-las até a sua casa. Mas o que elas não sabem é que ele apenas deu uma volta no quarteirão e as deixou no mesmo lugar. Ele fala que elas não vão andar, não vão dirigir e muito menos vão até a sua casa, porque ele não fica com mulheres escavadoras de ouro e manda elas dar o fora do seu carro. E dessa vez as interesseiras se deram mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo. Começamos o nosso top 1 com o youtuber Nair Price, que aborda essa belíssima mulher. Ele já chega se apresentando, pegando na mão da garota. Ele fala que viu ela e achou ela muito linda e teve que vir falar com ela. A mulher simpática agradece o elogio. Então, ele se apresenta e começa um papo descontraído com a garota. Ele fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas novas. Além disso, ele fala que achou ela muito atraente e que gostou dela assim que a viu. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que sim, que tem namorado. O youtuber fala que é uma pena, mas que eles podem pelo menos ser amigos. Ela fala que o namorado dela não gosta que ela faça amizade com homens e fala que só está conversando com ele para não ser mal educada. O youtuber fala que tem uma condição financeira espetacular e que pode levá-la para fazer compras sempre quando ela quiser e dá uma vida de luxo para ela. Mas, como já é esperado, a garota não acredita e fala para ele não insistir com ela. Então, ele fala que só vai perguntar a última vez e que não vai mais incomodá-la, e pergunta se ele pode pegar o número dela. Ela, sem paciência, fala que já falou que tem namorado e que ele está incomodando ela. Então, vendo que ele não vai ter sucesso algum com a garota, ele se levanta e vai em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. Na hora que ela vê que o indivíduo está de nave, ela não resiste à Lamborghini e se levanta e vai atrás dele para falar com ele, perguntando se o carro é dele. Ele confirma que sim, e na sequência ela pergunta se ele ainda quer sair com ela. O youtuber responde que sim e pergunta sobre o namorado dela. Ela fala que ele não precisa ficar sabendo. Ela fala que se ele quiser, eles podem ir para a casa dele, que ela quer conhecer melhor a casa dele. Então, o youtuber fala que eles podem ir para a casa dele para ficarem mais à vontade, porque ele gostou muito dela. E sem pensar muito, depois da mágica feita, a mulher aceita o convite e entra na Lamborghini. Mas é nessa hora que ele começa a questionar como ela tem coragem de entrar num carro de um desconhecido e ainda querer trair o seu namorado. Ele fala que ela deveria ter vergonha das suas atitudes porque ela merece ser esculachada porque ela é uma interesseira.
Ele fala que não sai com interesseira e manda ela descer do carro. Ela insiste em ficar no carro e fala para ele pensar melhor na ótima tarde que ele vai ter com ela. Então ele desce do carro, dá a volta e manda ela sair do carro de novo. Ela desce indignada e enfia a mão na fuça do youtuber e sai xingando ele. E ela ainda tenta correr atrás dele, mas acaba se dando mal. E antes de ir pro top 2, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.